Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje através da parte de inferência estatística, né? Onde a gente vai abordar a parte da amostragem, tá ok? Bom, então, o conceito de amostra, então, é que ela é qualquer conjunto, qualquer subconjunto da população, tá? A gente só trabalha com amostragem porque a gente precisa alcançar a população e não tendo, assim, tendo algumas dificuldades de chegar à população como um todo, a gente então resolver o nosso problema através de uma parte dessa população. Então daí o conceito de amostra, que é um subconjunto qualquer da população, tá? Então com isso, o processo de amostragem, né, de obtenção de uma amostra é chamado de amostragem, ok? Bom, em função do tamanho da população e do tamanho da amostra que você precisa, então existe um conceito que é o conceito de fração de amostragem. Nada mais é do que a relação do tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. Então, o que a gente chama do Nzinho, que é o tamanho da amostra, e o N grandão, né, o N maiúsculo, a gente vai usar como sendo o tamanho da população. Dividindo o tamanho da amostra pela população, a gente então tem o que a gente chama da fração de amostragem, né? Por exemplo, se eu tenho uma população de 200 indivíduos e resolvemos que vamos tirar uma amostra de 20 indivíduos dessa população, a fração de amostragem é 20 dividido por 200, ou seja, 1/10, tá? Ok? 1 em 10, né? Bom, a amostragem, né, existem a forma como a gente recolhe uma amostra da população, existem dois métodos específicos para isso, né? Um método é chamado o método probabilístico. O que vem a ser um método probabilístico? A amostragem, então, é dita probabilística quando cada uma das unidades estatísticas da população tem uma probabilidade conhecida, diferente de zero, de fazer parte da amostra. Okay? Então, cada uma das unidades tem uma probabilidade que a gente conhece de fazer parte da amostra. Bom, se não for assim, a amostragem é chamada de não probabilística, né? A não probabilística é exatamente quando a gente não conhece, né, a probabilidade da unidade estatística, de todas elas, de cada uma e de todas, enfim, princípio, de fazer parte da amostra, tá? Então, esses métodos de amostragem, eles têm diversos tipos de amostragem, né? E a gente vai ver agora, de uma forma geral, assim, quais são os principais tipos de amostragem. Segundo os métodos, né, a gente, então, o primeiro tipo é chamado de amostragem casual simples, né? Ou também amostragem aleatória simples, ou amostragem aleatória apenas, né? Ou amostragem casual, etc. Bom, como isso se dá? Ele ocorre, né? Esse tipo ocorre quando todas as unidades da população têm a mesma probabilidade de fazerem parte da amostra, tá? Então, é uma amostra equitativa, no caso, que dá a cada indivíduo da população a mesma probabilidade de fazer parte da amostra. Não há preferência desse ou daquele, tá? Também, todas as unidades, né, quando todas as unidades estiverem elencadas, né, em uma lista de identificação, de forma que você tenha a possibilidade de, por exemplo, em geral a gente faz isso numerado, né, desde o 1 até o 200, por exemplo. Aí você coloca do lado de cada um desses números a identificação daqueles elementos todos da população, né? Se for nome, você põe o nome; se for empresa, você põe o nome das empresas, e por aí vai, tá? Então você precisa ter uma lista, né? Essa lista, no princípio, numerada, e do lado de cada número
quem é que é o dono daquele número, tá? A extração deve se dar, então, de forma individualizada, ou seja, você retira dessa população, né, através da listagem, né, você tira um a um, você sorteia um a um dessa listagem, tá? De uma forma aleatória, ok? Como é que viabiliza isso, né? Uma das formas de viabilizar é você usar aquelas esferas, aquelas roletas de sorteio, né? Você pode fazer isso muito bem, sorteando os números e aí identificando lá na lista quem é o sorteado, tá? Bom, também você pode usar uma coisa que a gente chama de tabela de números aleatórios. São, em geral, páginas e páginas com números impressos, né? De forma que cada posição desses, onde está qualquer número desse, poderia estar qualquer um dos outros números, em geral de 0 a 9, né? Então, cada posição é ocupada aleatoriamente por esses algarismos, então a página toda, o livro todo, é formado aleatoriamente. Aí você pode seguir algum método que você inventa na hora, né, para poder então sortear os que vocês precisam daquela lista. Bom, além disso, existem programas computacionais para te darem esse elenco de sorteados, no caso, né? No caso do Excel, a gente tem duas funções, uma chamada aleatório e a outra aleatório entre, né? O aleatório entre, você dá lá a faixa que você tem, por exemplo, no caso aí de 1 a 200, né? Você põe desde 1 a 200, aleatório entre 1 e 200, ele vai te dar um valor aleatoriamente nessa faixa de 1 a 200. Né? Se você precisar de 20, você faz isso repetindo 20 vezes. Tá? Ok? Então, esses são alguns programas computacionais que têm isso daí. Bom, então, essa é talvez a mais simples da forma de fazer uma amostragem. Né? Então, a amostragem casual simples, a amostragem ao acaso, né? É como se fosse aquela situação que a gente faz de amigo oculto, né? No final do ano, não sei o que, você dobra aqueles papeizinhos e tal, procura dobrar todos eles iguais, etc., botar de uma forma que ninguém veja quem é que vai sair, etc., e aí você sorteia as pessoas. Tá? Então, é um jeito, vamos dizer assim, derivado dessa ideia, talvez. Mas existem outras formas, né? Por exemplo, essa ideia de tirar um a um da listagem, sortear um a um, isso pode, vamos dizer assim, às vezes, dependendo do tamanho da amostra que você precisa, isso pode demorar muito, né? Custar demais, e você então precisa talvez conseguir alguma outra forma mais fácil ou mais rápida até de conseguir chegar ao sorteio completo. Então existe uma outra forma, que é a amostragem sistemática, né? É um outro tipo de amostragem dentro das amostragens probabilísticas, né? A amostragem sistemática, ela ocorre quando todas as unidades estatísticas também, a gente sabe qual é a probabilidade, né, delas todas, e essas probabilidades são iguais, ou seja, é um sorteio de forma que você não dê nenhuma preferência a nenhum das unidades estatísticas, tá? Então ela também é, vamos dizer assim, aleatória nesse sentido de você sabe que todas as probabilidades de todos os indivíduos são a mesma, tá? Bem, uma outra coisa é a listagem. Você precisa ter a listagem de todos os indivíduos dessa tua população, né? Estado lá, talvez de 1 a 200, né? E sortear dessa lista uma única unidade estatística. Você sorteia essa unidade e a partir dela, né, com base na fração de amostragem, você vai identificar as outras, né? No caso desse exemplo que eu estou dando, que, por exemplo, uma população de 200 e uma amostra de 20 indivíduos, você precisa tirar daí, então a fração de amostragem é 20 em 200, que vai ser 1 em 10, né? 1 décimo. Então, ou seja, a cada 10 indivíduos da lista, você tira 1. Tá? Ou seja, se a lista tem 200, você vai dividir a lista em 20 segmentos de 10, né?
10 indivíduos e tira um de dentro de cada um desses, daí você tem a tua amostra de 20, tá? De uma forma sistemática, com essa progressão aritmética, né? Então, a razão dessa progressão aritmética é exatamente esse denominador da fração de amostragem, né? 20 em 200 dá 1 em 10. Então, você vai sorteando o primeiro, por exemplo, do primeiro grupo, né? Que está de 1 até 20, vamos supor que você sorteia o número 12, por exemplo. Então, ao número 12, você vai somar 10, né? Que é a razão da progressão aritmética, 10, aí você vai chegar no 22, no 32, no 42, no 52 e vai pegar os 20 dessa forma. Você não, mas a partir do primeiro, todos os outros se definiram a partir dessa razão 10. Bom, tudo bem, mas o primeiro foi aleatório, então qualquer um dos indivíduos da população tem a mesma chance de estar na amostra, né? De uma forma mais simples, que é você não precisar tirar todos eles da amostra, da população, um a um. Aí você tira o primeiro e depois obtém todos os demais dessa forma sistematizada, né? Então você precisa, para viabilizar isso, ter as roletas, sei lá, a tabela de números aleatórios, o programa computacional, etc. Tá? Ok? Bom, passada essa sistemática, né, a gente pode também ter um tipo de amostragem aleatória chamada amostragem estratificada, né? O que vem a ser uma amostragem estratificada? Ela vai acontecer quando a gente tem a população toda segmentada em categorias, ok? Sei lá, eventualmente você tem a população toda segmentada em, por exemplo, escolaridade, ou se for uma população de pacientes de alguma patologia qualquer e está sentindo dor, então você pode ter uma escala de dor qualquer, né? Pouca dor, muita dor, dor moderada, etc. Então, mesmo que essas categorias, né, dividiriam a população em subconjuntos, em subgrupos, tá? Bom, e a gente gostaria que a amostra espelhasse essa relação entre esses grupos, né? Aqueles grupos que têm mais, talvez estejam mais presentes na amostra, certo? Então essa ideia é uma ideia da estratificação. Às vezes a gente chama também uma estratificação proporcional, etc. Tá? Então, a amostra espelha essa categorização, então, de uma forma proporcional ao tamanho dos estratos, né? Por exemplo, naquela população de 200, você tem um extrato com, sei lá, 80 indivíduos, né? Esses 80 são 40% dessa população. Então, a tua amostra vai ter 40% de indivíduos, né? No caso aí, 20, né? 10% é 2, 40 são 8. Então, 8 indivíduos dessa população deve vir desse segmento que tenha 80 indivíduos na população. Entendeu? E assim sucessivamente, aí você somando a categorias, os sorteados de cada um desses grupos, você somando eles todos, você vai ter o tamanho da amostra que você está querendo trabalhar. Ok? Bom, essa amostra estratificada, né, ela é viabilizada dessa forma, ou seja, você identifica qual é a proporção de cada extrato da população, né, e aplica ao tamanho N, ao N que você quer, o tamanho da amostra, né, as proporções de cada extrato desse. Você então identifica o número de integrantes de cada extrato que vai compor a amostra, né? Por exemplo, se houver K extratos, né, os tamanhos dos extratos vão ser o N1 do primeiro extrato, o N2 do segundo extrato, etc., até o NK do késimo extrato, de tal modo que o N1 mais o N2 mais o NK, somando tudo, você vai obter o tamanho N da população, da amostra.
Tá? E aí, no caso, então, que agora você sabe quantos vai tirar de cada extrato, você então adota uma forma de fazer isso. Pode ser uma amostragem casual simples em cada extrato, né? Retirar a quantidade de cada um deles, por sorteio, onde tira todos, ou então você pode fazer uma forma sistemática também, aí não importa qual dos dois métodos você vai usar, mas de tal maneira que você tenha aquela quantidade, aquele extrato da amostra é proporcional ao extrato da população. Tá? Ok? Bom, isso é uma outra forma de fazer. Né? Existe outro tipo de amostragem que é chamada de amostragem por conglomerados. Tá? Essa amostragem por conglomerados, ela acontece quando a população, né, as unidades estatísticas, elas estão organizadas na população em conglomerados, ou seja, em geral por algum critério geográfico, seja ele, sei lá, por exemplo, bairros, setores censitários, né? O IBGE tem o Brasil todo esquadrinhado em setores censitários, né? De tal maneira que você consegue ter uma referência geográfica para cada conjunto de unidades da população. Tá? Também pode ser por ruas, né? O lado da rua, se vai no lado par, no lado ímpar, né? Às vezes grandes prédios que tem muita gente da população, então eles também podem ser, vamos dizer, considerados conglomerados, etc., né? De modo que você, nessas edificações, quando você entrar no prédio, você também tem os andares, né? E dentro dos andares você pode ter, então, as unidades habitacionais ali por dentro e tal. Então você tem que fixar algum método, né? De tal forma que você possa, no final desse processo todo, né, você ter o teu tamanho da amostra. Né? Esses setores censitários são interessantes porque o IBGE, em geral, nos censos, né, populacionais que ele faz, em geral de 10 em 10 anos, eles esquadrinham esse país todo em termos de saber quais são esses setores censitários, né? Ele segmenta aqueles setores censitários, né? Tem uma rua aqui, aí segue por essa, segue por outra, não sei, aí fecha na última, então ali dentro ele sabe exatamente quantos indivíduos tem, qual é o posicionamento deles, etc., de tal maneira que você, né, tenha toda esses habitantes todos estratificados, né, dessa forma, por setores censitários. Então ele disponibiliza isso para equipes de pesquisa e tal, que se precisar, pode chegar até lá que você vai conseguir os setores censitários. Né? E isso, em geral, é para amostragem de populações, pessoas mesmo no ambiente geográfico. Né? Ok? Bom, a viabilização, então, disso... A viabilização disso, então, é esquadrinhar uma área geográfica em um mapa da região e sortear, por exemplo, você pode pegar um mapa da região e segmentá-lo todos em quadradinho, fazer linhas horizontais, depois linhas verticais, e identificar cada um desses quadrados, sortear esses quadrados, essas unidades, né, onde vão ser buscadas as unidades estatísticas. É mais ou menos a ideia dos setores censitários, né, que o IBGE costuma ter, então, isso disponível para a gente. Ok? Bom, mas isso é para quando você vai precisar ter uma visão populacional mesmo, né? Você quer, por exemplo, em Niterói, se você quiser saber, vamos dizer assim, estudar, vamos dizer assim, uma dada patologia, como é que ela se apresenta na população, então você poderia fazer isso com toda a área de Niterói, toda a parte do município como um todo, e aí segmentar e ir lá, preciso de 30, tá bom, aí eu vou lá, segmento isso e busco. Em geral, as amostras são maiores para que a gente possa, vamos dizer assim, alcançar a população. Né?
Bom, então essa seria a amostra probabilística, né? O quarto tipo de amostragem probabilística, né? Agora, as não probabilísticas, né? A gente então tem, por exemplo, uma primeira chamada amostra acidental, né? Essa amostragem acidental é quando a amostra é formada com as unidades estatísticas que são possíveis de serem obtidas, ok? Sem qualquer garantia de que, ao formar essa amostra, você garanta que ela faça alguma parte significativa da população, tá? Então, em geral, por exemplo, uma pessoa que tenha um conjunto de clientes, você pode tomar o seu conjunto de clientes como sendo uma amostra acidental, ou então, sei lá, de repente, selecionando pessoas que você encontra e tal, ok? E aí você cria uma amostra que não tem nenhuma garantia de representatividade da população, tá? Um outro tipo de amostragem por não probabilística é chamada amostras por cotas, né? Quando a amostra é formada por uma quantidade fixada de unidades estatísticas que atendam a uma especificação prévia das células de uma matriz de caracterizações da população. Por exemplo, isso acontece muito nas amostragens eleitorais, né? Você então tem a tua população, de alguma forma, pelo censo anterior, você sabe quantas pessoas tem em função da escolaridade, em função do sexo, em função da classe social, da faixa etária, da faixa vamos dizer, de remuneração, qualquer coisa. Então você, a priori, você tem esse mapeamento da população. Então você vai buscar nessa população uma amostra, sei lá, de 1.200 pessoas, desde que, né, aí cada pesquisador sai com uma cota dessa amostra para entrevistar, né? E você, como é que são essas cotas? Não, você tem que ir lá encontrar 2 pessoas que são maiores de 60 anos, que morem no bairro tal, e que tem a escolaridade tal, e que, sei lá, tenha uma quantidade, sei lá, faça parte da classe A ou B ou C, sei lá. Então você sai com aquela cota e você coloca os pesquisadores, né? Eles não vão à população entrevistar cada um, eles se postam, né, em lugares onde a população, a maior parte da população passa por ali, né? Em Niterói, por exemplo, a ponte de Niterói é um ponto importante de captação, as barcas, aquele terminal ali das barcas, o terminal agora lá de Charitas, né? E outros pontos importantes onde passa a maior parte da população. Esses pesquisadores, então, vão selecionando as pessoas de acordo com essa ideia de cotas, né? E eles, então, entrevistam cada um desses, tá? De tal forma que os pesquisadores todos tenham, então, a sua amostra recolhida, né? A viabilidade dela é por essa ação. Então, tem estratificação prévia da população. A gente tem que treinar os pesquisadores muito bem para eles fazerem isso, né? Você tem que fixar as cotas dos pesquisadores, né? E esse posicionamento espacial é uma das coisas mais importantes que existem, né? Então, o negócio de cálculo de tamanho de amostra, todos os institutos de pesquisa sabem como fazer isso, mas o grande nó deles, o grande gancho é onde colocar os pesquisadores. Esse é que é o principal, né? E também o controle muito forte disso daí, para que não haja, vamos dizer assim, de repente a pessoa vai e pega qualquer um, sei lá, e diz que não, você tem que ter o controle, que tem uma forma de você poder voltar ao pesquisado, né, de forma a que você garanta que aquilo que foi pedido, né, para o pesquisador tenha sido realmente obtido, ok? Então essa é a amostragem por cota. Existe ainda outro tipo não probabilístico, que é a amostra intencional, né, quando o pesquisador tem o perfeito conhecimento da população, né, ele conhece a população, e ele então seleciona as unidades estatísticas segundo esse conhecimento, garantindo que elas compõem uma parte significativa da população, tá? É não probabilístico, você não sabe a probabilidade desses indivíduos estarem na amostra, tá?
Então, a execuibilidade disso, né, é muito difícil, né? Tem uma forte tendência à introdução de vieses por aí, né, na escolha dos indivíduos, né? E é mais fácil de implementar em populações pequenas, né? Então, em geral, as pessoas conhecem muito bem aquela comunidade, né, ou aquele grupo de indivíduos, e aí fica mais fácil de você pegar uma amostra representativa desse grupo, tá? Existe hoje em dia um outro tipo de amostragem que a gente tem chamado isso de amostragem por adesão, né? É quando o pesquisador lança um chamamento a uma população específica, né, e as unidades estatísticas se constituem daqueles elementos da população que são alcançados pelo convite, né, que se predispõem a participar dessa pesquisa e, em geral, respondendo a um questionário, tá? Hoje em dia, a viabilidade disso é através da internet. Existe uma coisa chamada Google Forms, né? Existem alguns tipos de formulários que você disponibiliza na internet e aí as pessoas vão lá e preenchem esses questionários e o sistema te devolve as respostas como todos, os questionários preenchidos. Alguns até, vamos dizer assim, apurados já na formação das respostas, tá? Então, isso é uma forma que hoje em dia existe e a gente está chamando isso de amostragem por adesão. Tá? Bem, esses são os tipos dos métodos probabilísticos e não probabilísticos que a gente costuma utilizar para construir as amostras, né? A motivação para que a gente use a amostra, então, no caso de estudar as populações, é porque elas, em geral, elas têm um custo reduzido, né? Um custo reduzido, você às vezes não tem tempo de consultar a população como um todo, né? Você precisa acabar, ter o resultado ali da pesquisa, sei lá, em geral essas coisas eleitorais são para 2 dias no máximo, né? Você pesquisa hoje, para 2 dias depois já está pronto. Então não dá para você consultar todo mundo, tá? Outra motivação é que a população ela é dinâmica e renovável. Conforme você vai pesquisando, quer dizer, outras pessoas ou outros itens vão surgindo, né? Itens vão saindo, né? Tipo assim, gente nasce, gente morre, etc. Então, a população é dinâmica, né? Gente que muda da cidade, gente que chega para a cidade, etc. Então, isso também faz com que, quando você terminar, se você fizer um negócio geral, né, um censo que a gente fala, né, consultar a população como um todo, você, quando chegar no final da consulta, já mudou a população, já não é mais aquela que estava no primeiro dia que você fez. Entende? Então, por conta dessa dinâmica, né, e essa renovação, a gente prefere, então, trabalhar com a amostra da população, tá? A outra motivação é a impossibilidade que você tenha de acesso a toda a população, né? Imagina uma pesquisa no Brasil como um todo, você tem que, sei lá, catar as pessoas que estão lá enfiadas na floresta amazônica, por exemplo, naqueles cantos que tem por lá que você precisa, que são pessoas também, fazem parte, né, da população, tá? Então, quando você tem essa impossibilidade de acesso a todos, então talvez seja o caso de você trabalhar com amostragem. A outra coisa, às vezes, existe algum tipo de pesquisa que você precisa destruir, né, a unidade estatística naquele processo de pesquisa, né? Usualmente a gente dá o exemplo nisso, no sentido de você vai tem uma produção de itens, lâmpadas, por exemplo. Então você quer saber qual é o tempo médio de vida dessas lâmpadas. Você não vai queimar a produção toda para saber quanto tempo elas duram, né, acesas. Então você também trabalha com amostras dessa parte, que é para não chegar no final, não interessar mais. Agora eu matei todo mundo, né? Queimei todas as lâmpadas, agora não me interessa mais nesse troço. Tá bem? Então esses são os motivos para que a gente tem para usar amostras, no caso, tá? Eu vou suspender aqui e no próximo segmento a gente continua com a parte decorrente dessas ideias da amostragem, tá bom? Até já, então. Obrigado.